Ó, muito bom. Então, dando continuidade, nós vamos ver o comentário de Kardec dizendo que Jesus sabia, né, que as coisas úteis é que conquistariam mais simpatias e que granjeariam mais adeptos. Então, ele não queria utilizar dessas coisas, não queria que isso também chamasse atenção de transformar água em vinho, para que ele nem fosse confundido com alguma coisa de mágica e que fizesse coisas que não tocassem o coração das pessoas. Aí achei muito lindo também isso, quer dizer, Jesus preocupado em realizar os milagres, as curas, os fenômenos, como a gente quiser chamar, mas que tocassem o coração das pessoas. Então, não era uma coisa de fogos de artifício, era uma coisa efetiva, de coração, era uma coisa real, né? E aí, Kardec diz que se pode explicar por uma ação fluídica a mudança da propriedade da água, transformando apenas o sabor em vinho. Mas ele continua, pouco provável é que se tenha verificado essa hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, conservou sua coloração. Mais racional é reconhecer aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus. Então, Kardec é muito interessante. Ele coloca, às vezes, o fato como a cura e explica por qual processo se deu, e em outros, a dificuldade de explicar algo que talvez ninguém mais pudesse fazer, ele atribui como um ensinamento que Jesus tenha deixado, talvez algo que Jesus transformou numa parábola, e a gente tem sempre que entender que na parábola Jesus usava metáforas, então o sentido das coisas, às vezes, não é necessariamente a água e o vinho que a gente está imaginando, mas é a transformação do fato da ajuda que se deu. Então, ele põe assim, mais racional é reconhecer uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, aí ele dá exemplo, como a do filho pródigo, a do festim das bodas, a da figueira que secou e tantas outras, que se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Caráter de fatos ocorridos, quer dizer, não se sabe se foi ou não. Provavelmente, Jesus terá aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que lhe teria dito o mordomo ou o mestre de cerimônia, quando falou: toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que as pessoas já beberam bastante, aí servem o pior vinho. Tu, porém, está servindo o melhor vinho agora. Quer dizer, todo mundo põe o vinho ruim quando o pessoal já bebeu bastante e entra com o bom vinho, e ele entrava naquele momento com o bom vinho. Então, das hipóteses, Kardec diz que a mais racional, ele faz assim, ele fala, os espíritas, eles sabem ter fé raciocinada, e eles não são tão crédulos que tudo que se veja ou se leia se atribua à ação de fluidos. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, esse contexto da transformação da água em vinho é algo mais difícil de se provar, mas que, como nós temos o exercício da fé raciocinada, e não precisamos ver para crer tudo, não precisamos ter esse exemplo, a gente vai saber diferenciar uma coisa da outra. Kardec, então, acredita que este caso trata-se mais de uma parábola, um ensinamento que se quis dar, tá certo? Muito bem. Aí vem a multiplicação dos pães, e aí a gente vai ficar surpresa. Teve ou não teve, gente?
Ocorreu ou não ocorreu a manifestação dos pães? A gente lê, a gente aprende, a gente lê com um significado, aí quando a gente vai fazer a interpretação, a gente vê diferente, né? De novo, Kardec começa aqui dizendo que a multiplicação dos pães é mais um dos milagres que intriga muita gente, né? Às vezes até alimenta a zombaria de quem é incrédulo. Então, Kardec diz assim: a maioria das pessoas sérias tem visto na narrativa desse fato, embora sob uma forma ordinária, uma parábola, mais um caso de parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Olha só. Mas Kardec destaca que a gente consegue perceber nesse contexto mais do que uma simples figura de linguagem e admitir a realidade de um fato sem que para isso tenha ocorrido algo de prodigioso. Como é que Kardec explica, então, as pessoas não terem se alimentado de verdade caso Jesus não tivesse multiplicado o pão? E é linda a explicação que ele dá, porque ele fala assim: sabemos que todos aqueles que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas por ouvi-lo. É a mesma coisa que a gente imagina agora. Vamos supor que alguém põe no nosso grupo de WhatsApp: Jesus passará no GLAC hoje por volta das 18 horas. Nós vamos todos para lá. Não importa se é hora do jantar, nós queremos o quê? Ouvir, ver, sentir Jesus. Então, olha que interessante pegar esse ponto de vista, né? Nada há, pois, de espantar que, fascinadas pela sua palavra e pela poderosa ação magnética que Jesus exercia sobre os que o cercavam, essas pessoas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Eles não tinham ido lá em busca de comida, eles tinham ido ouvir Jesus. E Jesus, prevendo isso, porque a gente sabe que Jesus via longe, nenhuma dificuldade teve para tranquilizar seus discípulos quando lhes disse em linguagem figurada que realmente houvessem trazido alguns pães e isso bastaria para matar a fome da multidão. Olha só, a gente entende fome por comida e alguns pães partilhados resolveria a situação, porque eles levavam pães para a comida deles. Eles comiam o pão, né, nas viagens que faziam. Então, simultaneamente, Jesus ministrava para os discípulos um ensinamento tão lindo, gente, que eu vou ler duas vezes. Eu pus em negrito e em amarelo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ensina-lhes assim que também eles poderiam alimentá-los por meio da palavra. Jesus fala para os seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Quando a gente lê isso uma primeira vez, a gente pensa que Jesus está pedindo que o discípulo parta o pão, vá lá e dê para aquela pessoa. Jesus estava pedindo que os discípulos também ensinassem por meio da palavra. Porque eles poderiam fazer aquilo que Jesus fazia, que era trazer essas mensagens. Tanto que depois que Jesus se foi, os discípulos continuaram essa obra. Mas olha que lindo, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, Jesus ensinava que os próprios discípulos poderiam alimentá-los por meio da palavra. E a gente pode tomar essa lição para nós. Hoje, na Boa Nova, não falou da nossa ação? Gabi não falou que a gente tem que agir, não convidou todo mundo a sair daquela zona de conforto que aquele
homem ficou lá naquela taverna. Vera, você está com a mão erguida, querida? Tô, pode falar, então. O tô é ótimo. Tô. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi, eu não sei se alguém está falando nessa questão da multiplicação dos pães, e tem a dos peixes também. Uma vez eu ouvi, num estudo, que eu acho que é interessante dividir, que os pães realmente eram pouquíssimos para aquela multidão de pessoas. Mas o magnetismo de Jesus, ele era tamanho que eles pegavam côdeas de pão e a gente sabe que o pensamento e a fé é tudo, né? Então eles pegavam aquele mísero pedaço de pão e quando eles botavam aquela migalha na boca, aquilo como que envolvido por todo o magnetismo que Jesus tinha, aquilo saciava a todas aquelas pessoas. E aí você falou você estava tocando num outro ponto, né? Perdi o pensamento, desculpa. Não foi diferente do que você tocou. Aí eu penso que isso também podia ter acontecido, né? Em função de serem pouquíssimos pães, mas só a migalha, sabe? Já saciava pela questão do querer saber, do querer Entendi. conhecer. Como você falou, daquela multidão de pessoas tão sofridas, eles estavam ávidos por uma palavra, né? De Só isso. esperança, de luz, De né? tudo, porque eles eram muito sofridos. Eu estou repetindo o livro do Paulo Estevão agora pela terceira vez, e cada vez, eu também ouvi isso de alguém, que não é meu, cada vez que a gente lê um livro, a gente tem uma interpretação diferente, né? Lógico, lógico. É, então, É isso aí você mesmo. via, eu não tinha, são coisas que passam desapercebidas, pelo menos por mim, na questão Não, de por Paulo todos Estevão, você vê nós. como que o povo era miserável, como que eles não tinham nada, como que eles eram submissos, como que eles eram escravos mesmo de um poder que era Roma, né? Na maioria, que era um império ainda que os doutores da lei, os fariseus, aquelas pessoas todas, e eles não deixavam ninguém falar nada, né? Como que eles eram humilhados. Então, esse é exatamente isso que você falou. Eles estavam ávidos, um povo muito ávido pelo conhecimento, pela esperança, porque Jesus era a única esperança, né? Então, acredito que essa questão do pão, apenas uma côdea, sabe? É aquele negócio que você falou, se todo mundo combinasse com Jesus já passar lá no Goá, que é a gente ia, porque por mais que a gente não conseguisse estar presente, só aquela vibração a gente ia receber. Entendeu? É só isso que eu queria falar. Sim, senhora. Eu vi que a Sandra também levantou a mão. Deixa eu só falar, Vera, mas veja que interessante. Você pode admitir essa hipótese que você está entendendo, porque Kardec diz aqui, sempre entre hipóteses podemos preferir a mais racional. Os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões que pretendem explicar tudo por meio dos fluidos. Então, pode ser que essa sua versão, você tem total liberdade. Agora, pelo texto do Kardec, pela sequência que ele vai dar na outra, Jesus falava de duas coisas diferentes, pão material e pão espiritual. Tá? Mas nós vamos ver aqui, mas é perfeito o seu entendimento. De repente, um cisco do pão, uma fagulha de pão era o suficiente exatamente por conta disso. Mas Kardec está trazendo para nós o entendimento, principalmente quando Jesus fala, dai-lhes, vocês, alimente também por meio da palavra. Tá? Mas perfeito, é um entendimento que fica. E quantas vezes a gente já leu isso achando que o pão foi partido e multiplicado? Agora vamos ouvir a Sandra. Fale, Sandra. Naquela época se usava muito a figura do pão para exprimir diversos sentidos diferentes, né? Falava do pão da vida, do pão da discórdia, do pão de tudo. Quer dizer, os hebreus usavam o pão como uma referência frequente, né? Então, quando Jesus faz a referência
do pão, né? Também a gente pode entender que é de acordo com a linguagem da época. Da né? época. Tá. Vera quer falar de novo? Não, não, é que a mãozinha continua erguida. Tá bom. Então, vamos lá. Ó. Vou continuar aqui. Quando ele fala que os discípulos também poderiam ensinar, alimentá-los por meio da palavra. E ele continua, Kardec. Desse modo, considerando o sentido moral, alegórico, produziu-se um efeito fisiológico natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está na elevação da palavra de Jesus, poderosa o bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. De novo, vamos imaginar nós no GUAC, e Jesus chegou e a gente está lá, a reunião começou às 6. A gente nem jantou, porque alguém pôs no WhatsApp agora, a gente saiu correndo para pegar lá, para conseguir entrar. E Jesus está lá, 10 da noite, 11 da noite. Alguém vai falar, ai, que fome? Não, vamos pensar. Ai, não vejo a hora que acabe a reunião, meu estômago está roncando. Eu acho que a gente nem lembraria que existe estômago, né? Modo de falar. Tamanha a magnitude da presença do mestre, né? Então, aqui, Kardec traz isso para a gente, ó, de novo. O poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais que o fato material da multiplicação dos pães, que tem sido considerado como uma alegoria. E aí, Jesus conta mais 2 passagens à frente que vêm em favor desse entendimento do pão do espírito, do alimento da alma, tá? Mas fez todo sentido aquilo que a Vera falou e a interpretação, é o que ela falou. Quem que tinha entendido dessa forma a primeira vez que viu essa palavra? Não tinha, entendeu? É diferente, cada momento e cada vez que a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai ampliando. Quer dizer, às vezes a gente viu num filme, a gente viu... E a gente fica encantado, porque tem aquela coisa do ilusório, tem aquela coisa do fantasioso, e como o Diego falou, não é só naquela época, hoje ainda existiu isso. E nós vamos ver aqui na lição, mais à frente, um grupo de seguidores de Jesus que tinha acabado de ver um milagre acontecer e fala para Jesus, como é que você pode provar para a gente? O que você pode fazer de milagroso, de extraordinário? Quer dizer, eles precisavam ver acontecer. Na época, era o comum deles que viesse algum anúncio do céu, que viesse algum sinal. Então, eles tinham que ver alguma coisa de extraordinário. Fala, Marinês. Aliás, ficou um charme o cabelo, viu? Vi no Face e agora estou... olha aí, ela está toda... Assumiu o branco em new look. Você está sem microfone, querida. Obrigada. Eu estudei a vida toda em colégio de freira. Então, para mim, tudo sempre foi um milagre, né? Então, eu cresci com essa coisa do milagre. Mas os católicos, apostólicos romanos, eles acreditam no milagre. Eles não têm essa interpretação, que agora Sim. Eu também tenho, né? Então, como o Diego falou, o milagre existe para muita gente, acho que para a grande maioria das pessoas. Assim como eu cresci achando que tudo era um milagre, né? Até hoje existem milagres. Você vai na Nossa Senhora, na igreja da Aparecida do Norte, tem um monte de coisa lá, um lugar onde tem mãos e pés e cabeças e não sei o que foi milagre, né? Na verdade, o milagre é na fé da gente, né? Quem tem fé se cura realmente. Você é um caso vivo para nós, né? Não é? É isso. Cabelinho está indo embora, ó.
Depois ele volta. Depois Cabelinho ele vai embora, volta, mas ele claro, volta. claro que volta, com certeza. Mas veja só, é verdade isso, Marinês. É por isso que a gente tem que respeitar todas as religiões. É por isso que a gente não pode impor a nossa crença a ninguém. Nós aqui estamos estudando, nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, né? Como o Marco sempre ensinou para a gente está estudando uma obra de Kardec, que foi o codificador, então a gente está embasado no ensinamento dele, mas a gente tem que respeitar. É como eu li outro dia, se alguém fala Deus te abençoe numa religião, se na outra fala as bênçãos, os orixás se protejam, se na outra fala, não importa, tudo é bênção, né? Então, segue a tua e com liberdade total, mas e sem influenciar, né? A gente está deixando claro aqui porque tudo se trata então de algo que o ser humano pode fazer e quer mostrar que a fé do outro é que vai ajudar para que isso aconteça, né? Com certeza, Veja, com certeza. a fé é fundamental, né? Agora nós temos que analisar também quanto tempo o nosso espírito tem que passar pela lição que está aprendendo. Então, vem aí, não é só nossa necessidade de acontecer, é um merecimento. Sim, porque, de repente, ainda temos que aprender com isso. E enquanto a gente não tiver aprendido, não é no nosso tempo que as coisas vão acontecer, no tempo de Deus. Né? A Vera quer falar de novo. Fala, Vera. Desculpa, é porque você tocou na Igreja Católica, Marinês, eu também fui católica durante muitos anos, até que despertei, eu tive interesse para a questão espírita. E eles falam, na hora da Eucaristia, o padre fala, eis o corpo e o sangue de Cristo numa hóstia, né? Todo mundo sabe esse rito da missa. Aí, depois que eles estão de joelhos lá, naquela que é o momento da Eucaristia, eles falam assim, o padre volta e fala assim, eis o mistério da fé. Aí o pessoal, o público fala, anunciamos, Senhor, a vossa glória, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Se a gente interpretar isso, a base da doutrina, da religião católica, né, apostólica romana, eles também acreditam no milagre da fé. Eles também subentende-se que todas essas cabeças de cera, de pé, que se você parar e pensar verdadeiramente, na minha opinião, tá, gente? É verdade, é questão de fé, de merecimento. Lógico, então, os milagres com certeza. são merecimento. Merecimento. Né? Claro, com certeza. A gente não vê as pessoas que pedem uma graça, um milagre. Ele acontece, não tem quem sobe a escadaria, não sei o quê, a gente, né? É a fé da pessoa. Então, é o respeito que a gente tem que ter para todo mundo, né? Mas vamos ver a próxima lição, que chama o fermento dos fariseus. E ela mostra que Jesus, com seus discípulos, já tendo passado para o outro lado do mar, os discípulos esqueceram de levar alguns pães. De novo, vem pão na história. A Sandra até falou, pão era a representação de tudo. Jesus lhes disse, tende o cuidado de prevenir-nos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos pensaram que Jesus falou isso porque percebeu que eles não tinham levado pães. Os próprios discípulos. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, homens de pouca fé, porque a vez de estar cogitando não terdes trazido pães, ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Eles então compreenderam
que Jesus não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina pregada pelos fariseus e pelos saduceus. Então, está aí a outra explicação, quer dizer, o pão na jogada, os próprios discípulos achando que esquecemos de trazer o pão, Jesus está nos recomendando tomar cuidado para não comer o pão do outro, mas, na verdade, não era o fermento, tudo é a linguagem figurada, né, gente? Por isso, às vezes, fica mais difícil. E agora, tem um outro item que chama o pão do céu. Vou contar uma coisa para vocês. Depois daquela cirurgia que eu fiz em dezembro, eu tive um problema por muito tempo seguido de ordem intestinal. E aí, será que é isso? Será que é aquilo? Muda alimento? Faz isso? Não, não é. Continua. Faz aquilo? Não, não é. Continua. O meu médico falou, você vai comer, a partir de amanhã, um pão chamado pão do céu. Eu nunca tinha ouvido que existisse esse pão. Eu nunca tinha visto em nenhum lugar esse pão. E eu nunca tinha lido isso em nenhum texto. Então, aí ele falou, é um pão integral, é assim, não tem glúten, não tem... Vamos ver o que é que tem que seu organismo... Ele tem no sabor integral, no sabor de cenoura, batata doce e abóbora. Quatro tipos. E quem achava o pão do céu? Então, quem foi procurar foi o Elvio. O Elvio é meu marido, para quem não conhece. E lá ia ele, de lugar em lugar. Tem pão do céu? Não. Tem pão do céu? Não. Parecia que ele estava pedindo uma esmola, porque ninguém sabia o que ele queria, né? Só vende, pelo que nós conhecemos, depois de tudo que ele foi, na rede Pão de Açúcar, e esse pão é entregue em quantidade mínima, porque ele vence rápido, às terças, quintas e sábados. Então, se você chegar 2, 3 horas depois que entregaram o pão, você já não consegue mais, né? E é um pão diferente, mas chama Pão do Céu, é uma produção, acho que limitada. E aí vamos estudar a Gênesis, e de repente eu chego aqui, o pão do céu. Eu falei, ô Senhor, olha aí como as coisas vão acontecendo. Existe o pão de verdade, tá? É um pão de forma chamado pão do céu, tá bom? A venda no Pão de Açúcar aqui, não sei se vende em outros lugares, a gente só acha lá. Pão do céu. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que lá não tinha chegado outra barca e que Jesus não tinha entrado na barca que seus discípulos tomaram. Então, os discípulos entraram numa barca e se foram. E como muitas outras barcas chegaram do Tiberíades, perto do lugar onde Jesus, após render graça, tinha alimentado com 5 pães a todos, de novo a história do pão. Eu perdi um comentário que alguém pôs. Marisa, ao se referir ao fermento dos fariseus, Jesus talvez estivesse se referindo à vaidade, à interpretação enganosa que fariseus saduceus... Isso aí, Cléo, é isso aí. Que não condizia com a doutrina que Jesus veio trazer. Ok. Mas vamos lá, então, aqui. Que aí eu quero ler e perco, e aí, obviamente, que eu me perco aqui. As pessoas não viram Jesus entrar em uma barca, os discípulos entraram numa barca, e eles viram chegar outros e falaram, mas onde está Jesus, então? E resolveram essas pessoas entrar numa barca e seguir para Cafarnaum em busca de Jesus. E lá encontraram Jesus no mar e disseram, mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu, em verdade, vos digo que me procurais não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. De novo, olha a provocação para nós, né? E para a nossa reflexão. Olha o que Jesus fala para as pessoas. Trabalhai por ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará,
porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. E as pessoas, sem entender o que Jesus falava, perguntaram para ele: mas o que a gente precisa fazer para produzir obras de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele os enviou, ou seja, creiam em mim, né? E aí as pessoas perguntaram: mas que milagre poderá operar, né, para que a gente possa crer? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito. Ele lhes deu de comer o pão do céu. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, de novo, a confusão com a comida, o alimento do pão, né? É quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Mas eu já vos disse, vós me tendes vistos e não credes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Ele não está se referindo a alimento, ele está se referindo à palavra de Deus, à orientação espiritual, né? Então, as pessoas acreditavam que Moisés dava lá, enquanto todo mundo estava no deserto, os antepassados dessas pessoas, chamava de maná, o tipo de comida que eles recebiam, e eles entendiam que era Moisés que cuidava de manterem essas pessoas alimentadas. E Jesus explica, era Deus quem dava, né, o pão. Então, Kardec comenta aqui, na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se trata de pães materiais, pois, a não ser assim, faltaria sentido a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Abre aspas. Ainda não compreendeis, de Jesus, e não vos recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas e que 2 pães foram bastante para 4.000? Como não compreendestes que não era de pão que eu vos falava, quando vos dizia que vos preservassem do fermento dos fariseus? Então, esse conflito aí de opinião, ele deixaria margem para que as coisas pudessem se multiplicar com facilidade. E aí Kardec diz que o fato fora em si mesmo muito extraordinário, para ter impressionado os discípulos, mais que as pessoas, de repente, esqueciam dele, porque no dia seguinte foram perguntar o que Jesus podia fazer de milagroso para que eles acreditassem que ele era o Filho do Homem, né? Então, não fica esclarecido, quando Jesus expõe sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Por isso é que ele diz: trabalhai não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou, declara Jesus, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí Kardec volta e diz: tais distinções eram muito sutis para a natureza rude das pessoas daquele momento. Como é que você vai entender essa sutileza, essa diferença de linguagem, né? Eles só entendiam de coisas que fossem tangíveis. Não adiantava falar da palavra, do que vinha, né? Então,
eles só acreditavam, olha lá, ó, para eles, o maná que alimentou o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria Jesus impressionado tão pouco aquelas pessoas? Para no dia seguinte irem falar: o que você vai fazer de extraordinário? Em cujo benefício a multiplicação dos pães se operara, né? Que milagre fará para que, vendo, te creiamos? Quer dizer, se realmente tivesse tido a multiplicação, nossa, Sandra, já é 1 minuto de oração. Dá para a gente abrir outro espaço, gente, para seguir mais um pouquinho? Dá? Positivo? Tá bom, então está caindo esse e a gente volta para o outro. Só terminando aqui nesse 1 minuto, né? Eles entendiam que os milagres e prodígios que os fariseus pediam eram sinais que aparecessem do céu por ordem de Jesus, como uma varinha de mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não eram de grande vulto, eles precisavam ver sinais. Caindo o nosso sinal, por falar em ver sinais, e voltando em pouco tempo. Até já.